observando os gráficos que apresenta de fluxos e os parâmetros proxy datas observados, tá? Durante o quaternário, tem diversas amplitudes que aparecem na evolução, tanto na evolução temporal como na distribuição espacial, mesmo ela sendo escassa, que são muito semelhantes quando a gente olha o detalhamento do clima na escala local, né? Em áreas urbanas ou áreas com uma ocupação de solo bastante diferenciada, heterogênea. A gente observa também as amplitudes, mesmo sendo uma escala localizada em períodos de intervalo de tempo muito mais curtos, na evolução diária, por exemplo, amplitudes semelhantes também, né, de fluxos e variações de temperatura. Então, esse aspecto em si, né, já que a gente tenta obter uma visão climática mais ampla, escalarmente falando, desde uma escala grande, uma escala paleoclimática até uma escala localizada, já não seria um fator relevante de considerar em um estudo, né, de clima o fato de amplitudes de escala mais ampla serem coincidentes com variações de escala local. Isso já não seria um fato relevante de estudo para a comunidade científica, né? Quando se fala no medo de que esses trabalhos não consigam subsídio, né, no seu desenvolvimento. E isso é uma colocação. E na sua experiência que o senhor tem nos estudos do quaternário, né, o senhor acredita que existe alguma variação que causaria um efeito, um processo climático irreversível em que a gente não poderia ter um retorno para uma situação predecessora, já que a gente viu casos bastante extremos, né, no decorrer da sua apresentação, né, desde um planeta bola de neve, né, até uma situação em que você não tem a existência das calotas, como no decorrer do período Jurássico, Cretáceo, Jurássico. Como que o senhor vê essa relação entre os estudos escalares? Eu acho que globalmente, eu acho que ainda falta muito assim, conhecimento, né? Principalmente para poder avançar para esses modelos, por exemplo, do tipo que o IPCC está criando, né? Porque eu acho que a gente conhece muito pouco. Eu acho que se a gente conhece as causas, os fatores que causam mudanças climáticas, todos eles atuam com intensidades diferentes, com escalas diferentes. E todos eles estão atuando ao mesmo tempo, né? Independente do ser humano, né? Então, se a gente sabe, se a gente acaba descobrindo que, por exemplo, tem 10 causas aí, será que são somente essas 10 causas? Agora, entre essas 10 causas, pode ser que uma das causas haja com 90% de eficiência, o resto, 9 restantes, só age com 10%. Eu não tenho o peso dessas coisas também, da influência de cada fator também. Não sei. Né? Então você veja, imagine lá, como estava falando lá, o pessoal do IPCC, uma das pessoas em que eles se basearam muito foi o pessoal que trabalha com dendroclimatologia. Né? Eu acho que é complicado, né? É complicado, né? Então, eu acho que existe muita pretensão, né? Agora aí fica que nem um colega meu de turma dizia assim, pretensão e água benta, cada um usa quanto quiser, né? E o homem é pretencioso, é ganancioso, enfim, tem várias qualidades que não são muito recomendáveis, assim, para... Eu acho que falta um pouco de humildade também, né? Eu acho que a gente conhece muito pouco ainda para começar a extrapolar. Então, agora é natural. Agora, se a gente acompanhar toda a evolução do clima nos últimos tempos, principalmente em função da última idade do gelo, né? Então eu acho que a gente deve estar caminhando aí para outro resfriamento climático, porque, como eu estava dizendo, não existe nada que me garanta que as glaciações quaternárias se acabaram. E inclusive a gente já deve estar passando o máximo aí, agora a tendência é descer, né? Agora, se houver o resfriamento ou esfriamento climático,
em termos assim de sobrevivência do ser humano e de outros seres vivos aqui no planeta Terra, vai ser pior. O problema vai ser muito pior do que o aquecimento. Agora, esse livro aqui, então, que aqui ficou com esse título, Aquecimento Global, com interrogação, em japonês, se eu traduzir literalmente o que estava escrito no livro dele, é o seguinte, ele é mais direto assim, só que é mais longo, a gente achou o título muito longo, né? Mas no livro dele, se você traduzir literalmente, era o seguinte: não seja enganado pela teoria do aquecimento global. Ah, já ter posto esse. Professor, ficou bem claro nos períodos mais quentes e mais úmidos, né? Agora, no período mais quente, mais seco, isso aí seria com uma escala local ou global? Porque para onde iria essa água, se ela não muda muito o volume total de água do planeta? Bom, aí eu acho que é a distribuição que muda, né? Não, porque mesmo, por exemplo, você pega aquele período da era mesozoica, por exemplo, época dos dinossauros. Eu tinha clima muito mais quente do que agora. Por exemplo, hoje em dia, você imagina que a temperatura média da Terra seja em torno de 15 graus. Né? E imagina-se que naquela época talvez tivesse 10 graus a mais. Talvez a temperatura média seria um negócio absurdo, assim, para nós. Não daria, né? Todo mundo ia morrer de calor. Né? Mas, mesmo naquela época, se a temperatura era tão quente, em algumas regiões chovia muito, em outras regiões era deserto. Tinha muito deserto naquela época. É curioso, me chamou a atenção esse gráfico, que a impressão que eu tenho é que tinha um período, porque quando você tem temperaturas altas, com alta precipitação, é característico de um verão tropical. Né? E temperaturas altas com pouca precipitação é característico de um verão temperado. Né? Dá a impressão que ou a Terra, se esses dados são representativos do globo, ou a Terra viveu um período tropical e depois passou por um período temperado, ou então esses dados foram coletados numa área, naquele período tropical, e os dados posteriores foram coletados em uma outra área que vivia sob um regime temperado. Então essa é uma dúvida também que eu tenho com relação a esses dados, a distribuição, né, deles. Né? A migração do continente também, ó. Exatamente, pensando nisso também. Lembrem também que o professor chamou a atenção aqui, a gente sempre fala do centro geográfico, né? Você viu que às vezes a situação planetária pode ser uma, entre aspas, mas aí cada lugar teve as suas características. Para esse efeito, qual é a resposta que a gente vai dar? Né? Um congelou, o outro não sei o quê. E aí, inclusive, no Instituto Brasileiro também ficou claro isso. Né? Você pegou vários ali, mas achar uma correlação entre eles, então corrobora com o que o senhor mostrou no começo da palestra. Não é trivial, né? A gente sempre quer chamar a atenção disso. Não é simplesmente, é assim que vai ser o mundo inteiro. Não vai ser. Né? A gente tem várias provas aqui, evidências, não vai ser. Tudo vai ter uma resposta diferenciada. Bom, professor, a gente tem a tradição aqui de fazer um certificado para os nossos palestrantes. Eu acho que, olha, isso daqui, agradeço muito, porque... Mas isso daqui na ONG é bom. Não, porque eles estão querendo ver se aumenta lá o pós-graduação deles. Então o senhor leva mais um aí para...